Olá, boa noite, pessoal. Mais um encontro aqui no Clube de Revista, na Santa Casa, no nosso CT, com a presença aqui do nosso professor aqui, o Ricardo Alexandrino. E hoje quem vai fazer a apresentação é o nosso amigo aqui, o Judson. Vai falar sobre um algoritmo sobre anestesia venosa total que vai ser bastante interessante. Então, boa apresentação, Judson, e depois a gente conversa melhor aí. Boa apresentação para todos. Pode compartilhar a tela se quiser, por favor. Beleza, chefe, obrigado. Boa noite a todos aí. Deixa eu iniciar aqui a apresentação. Tá dando para ver aí a tela? Perfeito. Beleza. Então, essa apresentação ela foi baseada num artigo que o professor Bauru enviou. É um artigo que ele, na verdade, é um guideline da diagnose total. Segundo os autores aí, é o único no tema. Foi desenvolvido por anestesistas da Irlanda e Grã-Bretanha, Sociedade de Anestesia de lá. E é interessante porque nesse artigo eles fazem muito link com um relatório das auditorias das anestesias em que ocorrem algumas complicações. Então, nesse caso aqui desse artigo, eles fizeram muito link com esse relatório NAP5, que avaliou a ocorrência de consciência intraoperatória. E aí, com isso, eles elencaram ali vários fatores em comum que aconteceram nessas anestesias, em que houve a ocorrência de consciência intraoperatória, para tentar resolver, né, tentar evitar esses fatores nas anestesias, e muitas delas tiveram relação com a venosa total, e muitas delas foram feitas a venosa total. Então, ele começa o artigo falando que a anestesia venosa total, ele considera, ele define de quando a gente utiliza agentes endovenosos para fazer a manutenção da anestesia, mas não necessariamente quando a gente faz só com eles. Ele considera aqui venosa total também quando a gente associa a venosa com inalatória, a geral balanceada. E ele diz também que na Irlanda e na Grã-Bretanha, nesses países, a maioria das anestesias faz como manutenção a geral balanceada, com inalatórios. E as principais causas que eles encontraram para isso foi que a maioria dos anestesistas se encontrava inseguro de fazer a venosa total ou que tinham medo de complicações, né, sendo a principal a consciência intraoperatória. E dentro desses relatórios de auditoria, eles viram que a maioria dos casos de consciência intraoperatória associada à venose total estava relacionada a dois fatores. Um, a falta de conhecimento farmacocinético dos anestesistas que faziam venose total, e o segundo fator seria a falha em entregar a dose pretendida pelo anestesista. Então, essa apresentação ela vai focar primeiro nessa parte farmacocinética das medicações e depois numa forma mais segura de entregar a dose que a gente quer. Ah, Começando aqui pelas vantagens da anestesia venosa total. A gente tem a menor incidência de náuseas e vômitos, a economia de fármacos, plano anestésico mais adequado, um despertar mais previsível e também melhor para o paciente, disfunção cognitiva, uma menor incidência de disfunção cognitiva pós-operatória, principalmente para idosos. Em relação a pacientes oncológicos, o que se encontrou até agora nos artigos foi que esses pacientes que foram submetidos à venosa total, em comparação com a inalatória, tiveram menor mortalidade pós-cirurgia oncológica e menor recidiva do câncer. Mas é um tema que necessita de mais pesquisas para ver se é isso mesmo. Consequentemente, devido a todos esses fatores, maior satisfação do paciente, e os artigos que avaliaram a satisfação do paciente, eles viram que isso aqui estava correlacionado principalmente com esse primeiro fator aqui, da menor incidência de náuseas e vômitos. Como se para o paciente a simples não ocorrência de náuseas e vômitos fosse o principal fator aí que é capaz de gerar satisfação. Ah, então, quais seriam aqueles pacientes que têm maior benefício da gente fazer anestesia venosa total? Então, primeiro, no ambiente de terapia intensiva, a gente não tem lá uma conexão na parede que conecta uma mangueirinha na UTI para sair inalatório. Então, só resta a venose total. E também em UTI, geralmente o paciente pode passar dias, às vezes semanas, sedado.
Isso aí seria mais interessante com medicações endovenosas do que com gás. A incidência de náuseas e vômitos, né? Os pacientes com maior risco pelo score de Apfel, eles têm muito benefício da utilização da venosa total. Estima-se que tenham um benefício aí de até redução de 80% dos fatores da ocorrência de náuseas e vômitos em pacientes com fatores de risco. Ah, a ocorrência de hipertermia maligna, pessoal ou familiar, é praticamente a única contraindicação absoluta aí da utilização do inalatório, né? A hipertermia é uma condição genética, autossômica dominante e que é potencialmente muito catastrófica. E um dos gatilhos, se não o principal, é a utilização de inalatórios, sendo o alotano o principal, o mais relacionado, mas não só ele. Os outros inalatórios também são capazes de desencadear. Como o professor Malito comentou ainda há pouco, a monitorização neurológica intraoperatória, então cirurgias geralmente da neuro, cirurgias de coluna, a gente tem frequentemente a monitorização ali por um neurologista no intraoperatório, e a, essa captação desses potenciais somatosensoriais ou potenciais evocados motores sofre interferência de várias coisas. Uma delas seria da utilização de inalatórios, principalmente quando a gente tem uma CAN ali acima de 0,5. Até 0,5 não teria tanta interferência. Então, a gente evita fazer inalatório nesses pacientes. Cirurgias intracranianas, então, a gente sabe que a utilização de halogenados em CAN de 1,5 ali, principalmente, está relacionado com o aumento da pressão intracraniana e vasodilatação. Então, pacientes que estão com hipertensão intracraniana, ou então a vasodilatação ali que pode fazer com que o cirurgião mais frequentemente pegue algum vaso, suje o campo que ele tem, que já é ruim. Então, é mais interessante fazer venosa total. E situações de transporte, né, do mesmo jeito lá da UTI, a gente não tem um cilindro ali com halogenado para ficar fazendo durante o transporte. Então, a gente tem que fazer a transição do inalatório para a venosa total antes de transportar o paciente. E aí, a maioria das medicações que são feitas na venosa total, elas obedecem a um modelo que a gente chama de tricompartimental. Isso significa o quê? Que a medicação ela não vai só chegar lá no plasma e ir para o lugar que a gente quer, que é o cérebro, atingir os receptores e depois ser metabolizada. Ela tem que também preencher os compartimentos corporais, que a gente divide em três. O primeiro compartimento central, que a gente chama o primeiro compartimento, ele é composto do plasma e dos órgãos mais bem perfundidos do corpo, então coração, pulmões, adrenais e cérebro. Aqui eu separei o cérebro só porque ele é o nosso alvo de interesse, então eu chamei aqui de VE, mas ele faz parte do primeiro compartimento. E cada medicação ela é transferida do primeiro compartimento para o compartimento de efeito a uma taxa constante, que a gente vai chamar de K. Cada K desse vai ter um nome a depender de onde ele está saindo e para onde ele está chegando. Então, depois de preencher o compartimento 1, a medicação tem que preencher o segundo compartimento, que é formado principalmente por músculos e vísceras, e depois ela tem que preencher o terceiro compartimento, que é composto pelo tecido adiposo. Cada medicação vai ter um comportamento específico de tendência a acumular, por exemplo, no tecido adiposo, ou de não passar nem para o segundo compartimento ou para o terceiro compartimento, ser monocompartimental, como a gente vai ver que é o caso do remifentanil, e a gente leva isso em conta quando a gente vai fazer a anestesia venosa total, para saber o quanto a gente tem que deixar aquela concentração ali de uma forma equilibrada entre todos esses compartimentos, se a gente quiser manter uma concentração constante. Então, as medicações mais utilizadas da venosa total são Propofol, remifentanil, alfentanil, sulfentanil. Não são as únicas, a gente pode ter em casos específicos aí a utilização de Precedex, de ketamina concomitantemente, para objetivos específicos, evitar hiperalgesia, mas eu vou me ater a falar dessas medicações. Então, propriedades específicas de cada medicação que vão interferir na sua função. A gente sabe que a lipossolubilidade, que é a tendência da medicação ali de se ligar a tecido adiposo, ela vai estar relacionada principalmente
com a potência e acúmulo, porque quanto mais lipossolúvel, a medicação ela vai ter mais facilidade de adentrar membranas celulares. Então, uma menor quantidade de medicação vai ser necessária para atravessar as membranas e atingir os receptores que ela quer. E, concomitantemente, como ela é mais lipossolúvel, ela vai tender a se acumular mais ainda no compartimento 3. E aí, eventualmente, depois que a gente cessar a infusão, ela vai tender a voltar do terceiro compartimento para o plasma e recircular e voltar a ter efeito. Grau de ionização, que é a porcentagem de moléculas que fica na sua forma apolar, no pH fisiológico, ela determina principalmente o início de ação. Então, quanto mais moléculas percentualmente ficarem na sua forma apolar, já ali quando a gente infundir no pH fisiológico do sangue, mais rápido essa medicação vai começar a agir. Ligação a proteínas plasmáticas vai ter uma correlação aí com a duração. Por quê? Porque quando a medicação vai lá para o plasma e ela começa a se ligar à albumina, à alfa-2-glicoproteína 1, ela, mesmo depois de cessar da infusão, ela é solta por essa proteína paulatinamente e ela volta ao plasma, recircula e volta a agir. Então, quanto maior a taxa de ligação a proteínas plasmáticas, isso aí está relacionado com duração da medicação, mesmo após cessar da infusão. E o volume de distribuição, que é um conceito meio que teórico, ele está relacionado ao volume que o fármaco teria que se diluir ao ser infundido. Então, seria mais ou menos uma soma do volume ali dos três compartimentos, V1, V2, V3, e a medicação vai ter que entrar em equilíbrio. Esses três compartimentos têm que entrar em equilíbrio ali com o compartimento de efeito, que é o cérebro, para que a gente consiga manter uma concentração constante. Ou seja, a taxa que está entrando ali, ela vai ser direcionada ao cérebro e ela não vai tender a sair para os outros compartimentos numa taxa maior do que ela chega. Quanto maior esses volumes, né, quanto mais volume a medicação tiver que se difundir para atingir uma concentração constante, maior a dose que eu vou ter que fazer. Então, seria mais ou menos como se eu tivesse, quanto mais, quanto maior a soma desses volumes, maior o solvente que eu vou ter que a medicação vai ter que se diluir. Então, a gente vai ter que injetar mais soluto, vamos dizer assim. E a meia-vida contexto sensível é a propriedade da medicação que mede quanto tempo é necessário para a medicação cair a uma concentração de 50% após cessar da infusão. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, nesses gráficos. Esse primeiro aqui, ele mostra o tempo para atingir o pico da concentração no sítio de efeito no cérebro, entre os diferentes opioides. E aqui no X o tempo. A gente vê que o remifentanil e o alfentanil, eles atingem o pico da sua concentração mais rapidamente que os outros opioides, principalmente pela sua pelo seu grau de ionização, que é maior. Aqui o gráfico da meia-vida contexto sensível, a gente vê entre os hipnóticos que o Propofol é o que tem melhor comportamento, né, entre as drogas que podem ser feitas em infusão contínuas, já que o atomidato não pode, devido àquela correlação com interromper a síntese de corticosteroides. A gente vê que o Propofol é o hipnótico que tem melhor comportamento para ser infundido em infusão contínua. Justamente porque se a gente for ver aqui, após 8 horas, a meia-vida contexto sensível, ou seja, o tempo que ele leva para cair a sua concentração em 50% após cessar a infusão, sobe ali de 10, 20 minutos para 40 após 8 horas. E aí, falando de cada medicação especificamente, o Propofol tem um volume de distribuição alto, é muito lipossolúvel. Ele tem um início de ação que a gente chama de tempo de circulação braço-cérebro, porque é mais ou menos o tempo do sangue sair do braço para chegar no cérebro, cerca de 30 segundos. A infusão de 50 a 150 microgramas por minuto, se for feita em infusão manual. Como efeitos adversos, a gente tem principalmente a vasodilatação periférica e a hipotensão, que são doses dependentes. O clearance dele é elevado, e isso aqui é importante porque é por isso que o Propofol, apesar de ser muito lipossolúvel, ou seja, de se acumular muito no compartimento 3, ele não é capaz de levar a um rebaixamento após o indivíduo acordar da anestesia por recirculação, porque a recirculação dele, a taxa de saída ali do Propofol do compartimento 3 para o compartimento 1, ela é mais lenta do que o seu clearance. Então, ele é eliminado mais rapidamente do que a recirculação que acontece
depois de cessar a infusão. Ele tem uma variação farmacocinética e farmacodinâmica interpaciente, que é determinada pela genética, determinando a sensibilidade. E a síndrome de infusão do Propofol é um evento aí raro, mas potencialmente fatal, que tem relação com disfunção mitocondrial. Os pacientes de maior risco são pacientes críticos, ali, asa 4, asa 5, que recebem doses altas de Propofol por mais de 48 horas. Tem um quadro clínico caracterizado por acidose, rabdomiólise, alterações no eletro, febre, hipercalemia, elevação do lactato. E o tratamento é de suporte, interromper a infusão do Propofol e hemodiálise eventualmente se precisar por algum motivo. Só um comentário em relação à dor e infusão do Propofol. Se deve principalmente aos seus adjuvantes, geralmente são EDTA ou metabisulfito de sódio. O remifentanil é um opioide que tem um pico de ação também muito, muito curto, 90 segundos, volume de distribuição irrisório. Ele é considerado uma medicação monocompartimental, porque ele sim tem aquele comportamento de chegar no plasma, vai no compartimento de efeito, age nos seus receptores, volta no plasma e é metabolizado. Ele não tende a se acumular no compartimento 2 e no compartimento 3. Então, por isso ele tem também uma meia-vida com texto sensível muito curta, de 4 a 6 minutos, ou seja, desligou ali, ele tende a sumir praticamente do corpo rapidamente. Então, não acumula em compartimentos periféricos, músculo, gordura. Talvez por isso também ele não oferece analgesia pós-operatória, se esse for o objetivo, não é interessante. E a dose infusão manual no adulto é de 0,05 a 0,2, mais ou menos, microgramas quilo minuto na infusão manual. E só um adendo aqui, quando a gente vai calcular a dose dele, né, como ele não sofre interferência do tecido adiposo, a gente deve fazer pelo peso ideal. Deve calcular pelo peso ideal. Então, ele é o melhor opioide para ser utilizado em obesos. O alfentanil é um opioide de potência 10 vezes menor do que o fentanil. É o que tem menor tempo de latência, porque 89% dele está na forma não ionizada, o pH de 7,4. Então, ele atinge o seu pico de ação em cerca de entre 1 e 2 minutos. Por isso que ele é o opioide ideal para ser feito em bolos quando a gente faz a sequência rápida. A infusão manual, caso a gente queira fazer, vai de 0,3 a 2 microgramas quilo minuto. E a gente tem que interromper cerca de 30 minutos antes, mais ou menos, porque ele tem uma ligação proteica relativamente alta. Não tão alta como o sulfentanil, que é a que tem maior ligação proteica, mas também alta. E aí, como ele tem essa ligação proteica, ele fornece alguma analgesia pós-operatória, mas discreta. O sulfentanil já é um opioide de potência 10 vezes maior que o fentanil, é o que tem maior lipossolubilidade dentre as drogas da anestesia venosa total. Essa medicação, ela tem uma alta ligação a proteínas, 93% dele, então por isso vai ter uma grande duração. Na indução, a gente faz numa dose de 0,5 a 2 microgramas por quilo. O pico dele demora um pouco mais de tempo, quase 6 minutos, porque somente 20% fica na forma não ionizada, o pH fisiológico. A infusão manual dele vai de 0,3 a 0,5 microgramas por minuto. Se for feito em TCI, né, em infusão alvo controlada, 0,3 microgramas por ml. E deve interromper 40 minutos, uma hora antes de despertar, por conta dessa taxa de ligação proteica. Então, aqui só resumindo, o sulfentanil seria o que tem a maior lipossolubilidade, isso confere a ele maior potência e grande deposição no tecido adiposo. O alfentanil seria o de início de ação mais rápido, cerca de 89%, e o sulfentanil e o alfentanil tem uma alta taxa de ligação a proteínas, por isso eles devem ser desligados antes, para dar tempo da medicação sair das proteínas, ir para o plasma e serem metabolizadas. Então, aqui comparando as infusões, a infusão intermitente do Propofol com a infusão contínua, primeiro. Aqui tem um gráfico da concentração de Propofol no plasma, no Y, o tempo aqui no X, mostrando que ao fazer uma infusão em bolos, aqui em azul a gente tem várias infusões contínuas e o vermelho é como se fosse uma média delas. A gente tem que, na infusão em bolos, a gente chega na concentração do Propofol que a gente quer,
que seria mais ou menos essa linha preta aqui, e ela fica um certo tempo entre as linhas tracejadas, que seria a faixa terapêutica, mas rapidamente ela cai e ela fica a maior parte do tempo abaixo da dose que a gente quer. Então, fica a maior parte do tempo em subdose, podendo causar aqui consciência intraoperatória. Quando a gente faz uma infusão manual, a gente vai ver aqui que cada infusão separadamente vai sair frequentemente da faixa terapêutica, né? Mas a média, como geral, vai ser de manter a infusão dentro da faixa terapêutica, escapando aqui para cima ou para baixo eventualmente. Já quando a gente faz a infusão alvo controlada, a gente vê que cada infusão separadamente ela sai muito pouco da faixa terapêutica portanto, o paciente ele vai ter uma infusão muito mais segura, com muito menos efeitos colaterais quando escapa aqui para cima, muito menos incidência de consciência intraoperatória quando escapa aqui para baixo. Então, os principais problemas com a infusão contínua anual e com bolos seria justamente a maior ocorrência de efeitos colaterais, principalmente aí vasomotores, e o plano anestésico inadequado, provocando, por exemplo, a consciência intraoperatória. Para tentar contornar esse problema da infusão manual, esse cara aqui chamado Roberts, em 1988, ele foi o primeiro a pensar na infusão manual, tentando imitar meio que uma infusão contínua. De que forma? Fazendo um bolus inicial e, após isso, uma infusão decrescente, uma infusão contínua decrescente do Propofol. A primeira 166 microgramas quilo minuto, nos primeiros 10 minutos, de 10 a 20 minutos 133 microgramas quilo minuto, e no restante da infusão 100 microgramas quilo minuto. Então, segundo os estudos o artigo lá que descrevia essa técnica, ele consegue manter uma concentração plasmática em torno de 3 microgramas por ml de Propofol, que posteriormente se viu que está dentro da faixa ali da concentração plasmática efetiva em mais de 90% dos pacientes, para causar hipnose e ausência de resposta a estímulo doloroso. Mas que a gente não pode usar essa fórmula aqui, não pode extrapolar e utilizar na prática, porque ela não considera nenhuma variável. Ele determinou que a gente deveria fazer em uma dose aqui para todos os indivíduos, independente da idade, independente do peso, mas foi interessante para a época porque trouxe o conceito de modelo tricompartimental pela primeira vez, meio que tentando simular uma infusão alvo controlada. E aí, então, no início da década de 90, os primeiros pesquisadores que deram origem ao modelo de Marsh, eles fizeram experimentos na qual eles faziam infusão de Propofol na veia de um membro, né, superior, e mediam a concentração plasmática de Propofol no membro superior contralateral durante eventos específicos, que eram o quê? A perda da consciência, o momento em que havia a perda da resposta ao estímulo doloroso e quando o paciente recobria a consciência. Eles computaram esses dados, viam ali em mais ou menos em que concentração plasmática isso acontecia, e a partir disso aí eles criaram uma fórmula, um algoritmo, que estimou cada um daqueles volumes, V1, V2, V3, estimou aquelas constantes, e a partir desses dados de peso e sexo, eles calculavam como deveria ser feita essa infusão, né? O peso aqui determinando principalmente o bolus que era feito inicialmente. No final da década de 90, pesquisadores repetiram os estudos semelhantes a esses aqui iniciais, do estudo de Marsh, mas dessa vez eles utilizaram BIS, que era uma tecnologia que tinha surgido nesse meio tempo, para determinar esse momento aí de perda da consciência, de recuperação da consciência, e deram origem a um outro algoritmo que foi chamado de FAST-MARCH. A principal diferença do FAST-MARCH estava na KE0, né, na constante de transferência do compartimento 1 para o compartimento de efeito, que era maior. Então, o FAST-MARCH estimou uma transferência mais rápida entre o plasma e o efeito. E aí, posteriormente, a Schneider e colaboradores fizeram um experimento semelhante a MASH, sendo que, ao invés de coletar a concentração de Propofol na veia do braço contralateral, eles coletavam da artéria do braço contralateral. Por quê? Porque aí eles conseguiam ter uma noção melhor da concentração de Propofol que estava nas carótidas, que a artéria do membro contralateral estaria um pouco mais próxima da concentração das carótidas, que é a concentração que está levando, seria o sangue ali que está levando medicação para o cérebro. Então, eles
procuravam estimar a concentração de Propofol não no plasma, mas no efeito. E aí eles desenvolveram outro algoritmo, levando em conta outros valores de V1, V2, V3, né? No modelo de Schneider, o V1 ele é fixo, o V3 é fixo também, o que varia é o V2 e as constantes, e por isso ele vai dar o mesmo bolos para todos os pacientes. E aí, cada um deles chegou a um modelo específico. Aqui só para mostrar, cada um deu valores específicos aqui para as constantes, para os volumes, né? Chegou a um valor específico. E aí surgiram dois modelos diferentes. Então, falando aqui da infusão alvo controlada, do Propofol, eles viram que a concentração alvo plasmática, que era efetiva na maioria dos pacientes, em cerca de 90% dos pacientes, para a indução era de 4 a 6 microgramas por ml. Então, a gente colocaria aqui no alvo 4 a 6 microgramas por ml. E para manutenção, a gente geralmente vai manter entre 3 a 6 microgramas por ml se não utilizar o opioide. Se utilizar o opioide junto, pode usar uma dose mais baixa, porque essas medicações têm efeito sinérgico, 2 a 4,5 microgramas por ml. É importante salientar que tanto o MASH quanto o Schneider, eles estudaram pacientes mais ou menos do mesmo tipo, ali, pacientes asa 1, asa 2, pacientes numa faixa etária entre 20 a 70 anos. Em relação ao sexo, foi mais ou menos pareado, metade, metade, metade homem, metade mulher, e um peso ali de mais ou menos 40 e poucos quilos a 120 quilos. Então, todas essas doses que foram estudadas, essas conclusões, foram feitas com base nesses pacientes. Então, toda vez que a gente extrapola essa utilização da TCI para obesos, para idosos, para pacientes asa 3, asa 4, a gente tem que ter maior cuidado. E aí, qual seria a recomendação do artigo? Seria de que, para obesos, a gente tem que guiar pelo efeito clínico, que seria isso. Comecei lá uma infusão com alvo de 4, por exemplo, e aí eu vou observando a concentração plasmática aumentar, a concentração no efeito aumentar. Vi que o paciente perdeu a consciência, eu observo o quanto está marcando aqui na concentração de efeito. Espero mais um tempo, faço o estímulo doloroso, vejo que o paciente não responde, por exemplo, uma tração na mandíbula, vi que ele não responde, observa a concentração no efeito de novo, memoriza esse valor. O valor que estiver marcando aqui nesse momento, que ele deixe de responder a estímulo doloroso, vai ser o meu guia para eu deixar de manutenção. Então, em obesos, ele dá essa dica de guiar pelo efeito clínico, e para pacientes idosos instáveis, asa 3, asa 4, fazer a mesma coisa, sendo que já começando com a dose-alvo muito baixa, então cerca de 1 micrograma por ml, e aumentar o alvo de 0,5 a 1, paulatinamente até atingir o efeito que a gente quer. Então, detalhando um pouco mais aqui, o paciente obeso, ele tem um aumento da gordura corporal total por motivos óbvios, então o V3 dele é aumentado. Ele tem um aumento das vísceras, as vísceras dele têm tamanho aumentado, então ele tem um aumento do V2, e ele tem um aumento do volume sanguíneo, V1. Paralelamente, ele tem um aumento do fluxo hepático e reações de fase 2, portanto, ele tem um aumento da eliminação, aumento do clearance, e a recomendação do artigo é guiar pelo efeito clínico da forma que eu falei agora. Mas outros artigos que eu vi, eles recomendam a gente fazer uma indução pelo peso corporal ideal, que seria para evitar os efeitos colaterais se a gente fizesse com peso corporal total, né? Imagina um paciente com 160 quilos, a gente programar a partir do peso real dele ali, daria uma grande incidência de efeitos colaterais. E a manutenção deixar pelo peso corporal total ou peso corporal corrigido. Esses artigos aí eles viram que a concentração no visor se aproximava mais da concentração plasmática real no obeso quando fazia dessa forma. Aqui só detalhando o peso corporal corrigido seria essa fórmula aqui e o peso corporal ideal, essa fórmula aqui. Em relação ao remfentanil, a concentração plasmática efetiva em 90% dos indivíduos para a indução seria de 2 a 6 nanogramas por ml. O modelo farmacocinético desenvolvido por remfentanil é o modelo de Minto. Concentração para manutenção manual é de 0,05, 0,08 a 0,25 microgramas por quilo minuto. E na TCI, 2 a 5 nanogramas por ml. Acima dessas concentrações máximas aqui, a gente começa a ter alguns problemas como a hiperalgesia ou tolerância, que eu não vou discutir aqui, mas que são prejudiciais. E a gente vai ter que mexer também
associar outras drogas e outras coisas. E aí, passada essa fase de discutir farmacologia das medicações, o artigo explora a parte prática da coisa, com recomendações para a gente conseguir entregar a dose que a gente quer para o paciente. Então, quais seriam essas? A primeira coisa, manter o cateter intravenoso visível a todo momento, seja ele periférico, central, para a gente ver que o paciente está recebendo aquela dose de medicação que a gente quer. Utilizar válvulas anti-refluxo. Então, ele diz que o ideal seria utilizar os sistemas que são feitos para entregar a anestesia venosa total. Geralmente são vinculados ali à bomba. Mas se a gente não tiver acesso a isso, tem que improvisar, colocar, por exemplo, um Kleber ali depois do ST20. Que mais? Programar a bomba corretamente, colocar qual droga está sendo infundida, os dados do paciente, indicar lá na seringa, botar o alvo que a gente quer direitinho. Utilizar o mesmo modelo de bomba de TCI em todo o serviço para evitar confusões. Deixar os alarmes ativados, alarmes tanto em relação à bateria quanto em relação à pressão elevada, para a gente ser avisado quando a medicação não estiver sendo entregue por algum motivo. Padronizar uma única concentração de Propofol e uma mesma diluição do remifentanil para todo o serviço, também para não haver confusão. Propofol tem a 1 a 2%, remifentanil tem gente que dilui para 40 microgramas por ml, gente que dilui para 50. Pacientes ASA3, ASA5, idosos ou instáveis, começar por alvos menores, como eu falei. Obesos mórbidos, guiar pelo efeito clínico. Conhecer e saber utilizar um monitor de consciência, o BIS, rotineiramente. E o BIS ele vai ser especialmente importante em cirurgias em que houver bloqueio neuromuscular. Ele traz até o dado que o relatório de auditoria lá, o NAP5, identificou que cerca de 20% das consciências intraoperatórias de anestesias que foram reportadas se tratavam de cirurgias em que houve bloqueio neuromuscular e estava naquele momento ali que acabou a cirurgia e eles iam acordar o paciente. Então, nesse caso específico, é mais importante ainda a utilização do BIS. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas quando a bomba, durante a infusão, ela desligar por algum motivo, de TCI, desligar por algum motivo, que a gente for religar, ou pela bateria, ou por problema, ele dá a recomendação da gente nunca voltar a fazer a TCI, nesse caso, se estiver no meio da cirurgia e a bomba desligar. A gente transferir agora para infusão manual. A gente tentar lembrar quantos ml hora a bomba estava fazendo naquele momento ali que desligou, e a gente religar a bomba em infusão manual, deixando aquele ml hora. Por quê? Porque se a gente religar no modo de TCI nesse momento, ele vai fazer o bolus novamente, o paciente vai ter efeitos colaterais, porque a bomba vai raciocinar como se aquele paciente ainda não tivesse nada de medicação. E aí a gente religando, ele vai fazer o bolus novamente, vai ter muito efeito colateral. Então, se a bomba desligar, reiniciar a infusão manual com o ml hora que a bomba está fazendo antes de desligar. E a última recomendação, extrapolar todas essas recomendações anteriores aqui para anestesias realizadas fora do centro cirúrgico também. Não é porque a gente está fora que a gente vai deixar de ter algum cuidado desse. Então, aqui só para exemplificar, é um sistema próprio para infusão de anestesia venosa total. A gente tem aqui essa marcação aqui, 4, que seriam, até discuti com o professor Bauru, não conhecia isso aqui, mas são chamadas válvulas antisifonagem, que elas impedem o fluxo aberto de medicação, de volume, para não empurrar a venosa total e fazer uma velocidade que a gente não quer. Aqui marcado em 2, válvulas anti-refluxo, semelhante ao Kleber, O equipo, vamos dizer assim, ele é rígido e ele é mais fino do que um equipo normal, semelhante a um ST20, justamente para tanto minimizar o espaço morto, para a gente ter menos medicação ali sendo desperdiçada, quanto para fornecer pressão para empurrar a medicação como a bomba está querendo fazer, como a bomba está mandando. E aí, recomendações mais específicas para ressonância magnética. A gente sabe que as bombas elas não têm compatibilidade de ficar na sala de ressonância, a maioria delas. Então, a bomba vai ficar do lado de fora. Portanto, a gente não vai ter também uma visão boa do acesso venoso, na maioria das vezes, durante o procedimento. E a gente vai ter uma longa linha de infusão entre a bomba e o paciente.
O ideal, né, a gente tem duas alternativas aqui. Ou fazer várias linhas de infusão curtas, ligadas uma na outra, ou fazer uma longa linha de infusão única. O artigo fala que é melhor fazer uma longa linha de infusão única, porque se a gente fizer várias linhas de infusão curtas ligadas uma na outra, corre risco de a bomba interpretar isso como alta pressão no sistema e ficar pausando, ficar alarmando e pausando a infusão. E por essa questão dos alarmes também é muito importante deixar o visor da bomba de infusão visível ao anestesista do lado de fora da sala, justamente para identificar momentos ali em que a bomba não estiver infundindo medicação por algum motivo. Em relação à anestesia obstétrica, o artigo fala que não há uma rotina específica bem estabelecida, então deve seguir as recomendações gerais. Em relação à terapia intensiva, seria aquele mesmo cuidado ali com pacientes enfermos, pacientes ali graves, fazer doses menores. Considerar também que em UTI frequentemente os pacientes usam hipnóticos, opioides, e que a bomba ela não vai ter como raciocinar isso, então se o paciente estiver fazendo infusão concomitante de alguma outra medicação, a gente vai diminuir o alvo e titular a dose pelo efeito. Em relação à anestesia pediátrica, a gente sabe que o paciente pediátrico ele tem uma maior percentual da sua massa corporal composta por água, então ele vai ter um V1 maior. Isso vai fazer com que o volume de distribuição dele seja maior e, portanto, uma maior dose de medicação seja necessária. Os modelos farmacocinéticos aprovados para crianças são o pai difuso e o Cataria. O pai difuso ele é aprovado para crianças entre 1 e 3 anos, de peso entre 5 e 61 quilos, e o Cataria para crianças entre 3 e 16 anos, entre 15 e 61 quilos. Acima de 60 quilos está autorizada a utilização do modelo de marcha. Para a criança, então, como ela tem um volume de distribuição maior, ele fala para a gente iniciar com um alvo mais alto inicialmente, e quando a gente vê ali que deu um bolos mais ou menos de 2 a 3 miligramas quilo, a gente pode começar a baixar esse alvo. Em relação ao remifentanil, crianças abaixo de 12 anos, a infusão manual, por essa questão do volume de distribuição, é bem maior, vai ser ali entre 0,2 a 0,5 microgramas quilo minuto, e a partir dos 12 anos, 30 quilos, a gente pode fazer com o modelo de Minto. Em relação ao BIS, né, o eletroencefalograma processado, a gente vai ter que observar algumas variáveis, né, para monitorizar o paciente em anestesia venosa total. A primeira delas, o valor numérico, que ela resume várias informações em uma só, se viu que o valor adequado para deixar o paciente que está em anestesia geral seria entre 40, 45 a 60, né, um indivíduo em sedação entre 60 e 80, a perda de consciência geralmente ocorre entre 68 e 75, e o paciente acordado, ele tem um valor ali acima ou igual a 93. Taxa de supressão está marcada aqui, cadê? Em cima. É a porcentagem de tempo no último minuto em que o eletroencefalograma ficou isoelétrico. Então, idealmente, ela deve ser zero, né? O eletroencefalograma não deve ficar isoelétrico em nenhum momento. E, geralmente, quando ela está aumentada, a principal correlação que tem é com o excesso de medicação. Então, é um indicativo da gente baixar a dose de hipnótico. CEF95, que está mostrado aqui, é a chamada frequência de borda espectral, que tem como significado que abaixo desse valor que está sendo mostrado estão 95% das ondas do eletroencefalograma. O valor adequado para anestesia geral é de 10 a 14. E um aumento repentino dela pode significar que o indivíduo está perto de ter consciência, né, antes que outras variáveis sejam detectadas. A eletroneuromiografia, que está sendo mostrada aqui nessa barra, ela idealmente deve ser zero. Ela capta ondas cerebrais geradas pelo tronco cefálico antes de chegar ao córtex, e seu aumento pode alertar sobre um possível despertar também. O BIS, ele mostrou uma redução na incidência de consciência intraoperatória, em alguns estudos, de até 80%. E, sim, e uma coisa que eu esqueci de falar, abaixo do valor de 40, 45, do valor numérico do BIS, significa para a gente que pode estar ocorrendo que se diz burst suppression, né? Seria como se fosse um cérebro suprimido
que está relacionado principalmente à hipoperfusão cerebral causada por um excesso de medicação. Aqui só para mostrar outra coisa que a gente vê, né? O espectrograma, né? Esse gráfico aqui, ele mostra aqui em vermelho as ondas que estão mais frequentemente aparecendo no eletroencefalograma, e aí cada medicação vai ter um padrão de aparecer mais determinadas ondas e aparecer menos determinadas ondas aqui em azul. Então, cada medicação vai ter um comportamento, e isso seria mais uma forma da gente ver que o indivíduo está sedado por aquela medicação, está respondendo àquela medicação. Se a gente começar a associar, isso aí vai virar uma bagunça, né? Então, não vai considerar. E só uma perspectiva de futuro em relação à anestesia venosa total, que são os chamados circuitos em alça fechada. O que são os circuitos em alça fechada? O circuito em alça fechada, ele seria meio que uma integração entre os monitores que a gente tem, então a monitorização multiparamétrica, o BIS e as bombas de infusão, né? Tanto o TCI quanto bomba de bloqueador neuromuscular associado ao TOF, drogas vasoativas, e como é que funcionaria esse circuito em alça fechada? Os monitores eles iriam enviar sinais, né, iriam enviar informações para essas bombas, e essas bombas iriam se autorregular. A partir da inteligência artificial, iria aumentar ou diminuir a dose dos hipnóticos, aumentar ou diminuir a dose das drogas vasoativas, e tenderia a ocorrer menos erros por conta disso. Esses sistemas eles estão em estudo, né, segundo esse artigo aqui, está longe de ser incorporado à prática por enquanto, mas futuramente é bem provável que a gente veja em hospitais aí. E seria isso. Apresentação. Fala, Lucas. O Lucas, não, Judson. Desculpa, cara. O Judson, poxa, cara, bela aula, hein? Você passou um pouquinho aqui de uma média, mas acho que isso de nada impacta aí acho que a nossa discussão aqui. Acho que você tem liberdade aí para a gente conduzir, ainda mais quando você conseguiu aí discorrer muito bem sobre o tema. Bom, tentando dividir então aí algumas coisas para a gente falar. Primeiro sobre a sua apresentação, eu acho que tirando o fato que você falou basicamente o tempo todo no mesmo tom de voz e não oscilou muito, que eu já até comentei em algumas outras aulas, que isso pode às vezes ser meio maçante para quem está ouvindo. Eu acho que é um detalhe muito pequeno perto da quantidade e da qualidade do conteúdo que você apresentou. Então você estava totalmente ciente do que você estava falando. As informações foram passadas de forma bem cadenciada, sem atropelo, com bastante conteúdo. Você me deixou muito satisfeito em relação à quantidade de informações que você tem no nível que você está aí de ME2. Espero eu que essa aula tenha agregado, mas eu tenho certeza que não é só essa aula. Eu acho que você deve ter cultivado isso aí no último ano ou nesse ano ainda. Mas você me pareceu com bastante conteúdo em relação a toda essa discussão. Então, uma apresentação tranquila, talvez a forma de falar muito linear, mas acho que foi bem tranquilo, num tom de voz compreensível, você não se atropelou. A característica, a qualidade, a diagramação dos slides foi fantástica, você foi muito cuidadoso, eu acho que isso aumenta o valor da sua apresentação, aumenta a capacidade para quem você esteja dando essa aula de absorver isso, ilustra, né, todo o zelo, cuidado e mérito que você teve no desenvolvimento dessa apresentação. Acho que de uma forma geral aí você foi muito bem. Eu até cumprimento aí o Dr. Marcelo Watanabe, vulgo Berimbau, meu R+ em anestesia, mas eu acho que eu não sabia um terço do que você me mostrou aí com essa sua apresentação à sua época de ME2, cara. Talvez pela tecnologia ser outra, talvez pelo nosso acesso ser diferente, mas você me deixou muito feliz em relação a toda a quantidade de informação que você tem.
Uma outra coisa que eu acho merituosa também foi a sua iniciativa, né, de pegar esse artigo, colocar ele como uma plataforma e pegar e ir atrás de outras coisas, né, outras informações, seja de base teórica, como o livro do Miller, ou de outros artigos, porque esse artigo é uma receitinha de bolo, um guideline, alguma coisa bem específica que você tem que saber, mas isso, para uma discussão não que a gente está discutindo no nível de MEs aqui, né? Mas para uma discussão desse nível não ia ser tão completa quanto o que você apresentou. Então você foi muito mais a fundo essa teoria, você destrinchou muito mais tudo isso aí. E por último, acho que o mais interessante de tudo isso, que já aconteceu em outros clubes de revista e que me deixa muito satisfeito também, é que quando eu fui tentar fazer uma apresentação dessa aula, algumas coisas que eu tentei pensar foram as que você mostrou. Então, para você ver como, desculpa, a teoria, né, quando você está indo a fundo nela, ela não é muito diferente. Para você tentar aprender e desenvolver daquilo, você vai ter que pegar e formar esse seu castelinho de várias formas. E então eu acho que foi bastante merituoso da sua parte também ter essa iniciativa, buscar isso e trazer tantas informações aí que eu aprendi também. É um detalhe que eu se vi, não lembro, se li, esqueci, ou se talvez nunca tenha visto, é a forma com que foi desenvolvido os modelos de Marshall-Schneiden em relação a onde foi coletados os exames. Esse lance da carótida, eu não tinha ideia, eu não sei, talvez no artigo não comenta nisso, não, até vi algumas coisas do Miller, mas não vi detalhes sobre isso. Então, é uma forma interessante para você ver como a gente aprende, né? E depois aí o Dr. Marcelo Watanabe, aí, tão velho quanto eu, o Dr. Malito também, um pouquinho mais, quanto a gente está aprendendo e a nossa necessidade de estar indo atrás de informações, que isso vai só sedimentando aí essa nossa jornada como anestesista. Então, Judson, acho que é isso, cara. Você tem algum comentário aí para fazer agora? Posso iniciar a minha apresentação aqui, que vai ser bem rápida, também não quero me estender muito, até porque, como acho que o Meta já comentou, é um assunto bem espinhoso. Quando você me sugeriu ele, eu achei desafiador também, porque é um assunto que eu estudei para... Tem algumas coisas que você estuda para prova, estuda para o dia a dia, mas para o dia a dia fica mais ou menos isso. Que modelo que eu uso para tipo de paciente, como é que eu faço, mas depois que você aprende uma receitinha de bolo, isso vai tranquilo. Então, é um assunto bastante espinhoso e vou tentar dar uma pincelada nisso aí. Mas como a gente já comentou, né, no começo do nosso briefing ali com o Malito, vocês certamente, o assunto não se esgota aqui, vocês têm que fazer um curso, ou um workshop, ou um congresso aí que seja de TIVA, né, ir lá e conversar com o pessoal que faz TIVA, ver as opiniões dele, mostrar no tete a tete como eles setam, qual a impressão que eles têm, como é que eles fazem os ajustes. Isso aí é fundamental para vocês. Então, acho que agora a gente está meio que... Vou tentar mostrar algumas coisas aí para tentar cativar em vocês alguns interesses e futuramente vocês poderem complementar tudo isso aí. Pessoal, deixa eu tentar compartilhar então aqui a minha apresentação. Deixa eu ver se está aberto aqui. Está aberto. Vocês estão vendo aí agora meu PowerPoint? Está vendo aí, Judson? Tranquilo? Bom, ótimo. Judson, Malito e demais colegas aí, essa é a nossa 14ª reunião, 14ª oportunidade que eu tenho de revisar algum tema junto com vocês. E é um tema, como já comentei, bastante interessante. Então, vamos tentar dar uma sequência aí. Bom, é um guideline sempre é bom de discutir, de um periódico bastante renomado, que é o Anesthesia, de 2019, então não tão recente, mas também não tão longínquo. E ele traz uma série de cuidados aí, eu vou dar alguns exemplos práticos, né, de algumas coisas que aqui ficam jogadas, mas que no dia a dia nos trazem complicações e podem nos trazer alguns problemas.
Judson, acho que ficou bem claro para você, espero que para os demais, que anestesia venosa total é quando você utiliza fármacos endovenosos para a manutenção de uma anestesia, tá? E ativa, que é Target Infusion, agora vou perder, mas é a infusão alvo controlada, é quando você faz um setup baseado em um modelo farmacocinético, e na maior parte das vezes esse modelo farmacocinético já está embutido em uma bomba e você faz apenas o setup dos dados, né, dos sinais, dos dados vitais desse paciente. Desculpa. E ali a gente busca, né, através do entendimento desse modelo farmacocinético, um alvo para essas medicações, baseado em todos os cuidados que você teve. Então, de uma forma geral, o artigo ele deixa bem claro que todos vocês, então o Judson, quando ele me comentou, ele falou, putz, doutor Bauru, como ele me chamou aí, e cara, eu queria falar sobre a venosa total, tal, mas eu falei assim, é sobre TIVA? Ele falou, não, TIVA a gente não tem, cara, eu quero falar também sobre venosa total, tal. Falei, show, cara, vamos discutir, vamos falar sobre a venosa total, mas, cara, você tem que começar a entrar em contato com o TIVA, seja pela prova que você vai fazer, ou seja pelo futuro que você vai entrar, entendeu? Então, começa a se bater nisso aí, tá? Por quê? Porque ele é o recomendado, né? Se você tem, para ter segurança, né, como o Judson comentou aí também, você ter segurança naquilo que você está fazendo, ele é o recomendado. Fora isso, você pode incorrer alguns riscos, você pode utilizar subdoses, você tem maior risco de complicações. O grande problema desse TIVA é que você tem que individualizar, e esse alvo ele é individualizado, e por isso ainda que nós existimos, né? Que senão entraria essas alças, esses circuitos de alça fechada, que nem o Judson mostrou ali, tá? Então, ela deve ser individualizada. E por outro detalhe, né, uma coisa que eu fazia com frequência, que talvez vocês façam ainda, não preciso me dizer, é a diluição de várias drogas numa mesma seringa, até porque a gente não tem, às vezes, bombas disponíveis ou talvez até por uma facilidade. Eu, hoje em dia, uso, até diluo algumas drogas em mesma seringa, mas Propofol e opioides eu faço em seringas separadas. Bom, detalhes que ele comentou, né? Isso aqui é fundamental, cara. É a conexão dos dispositivos. Vou mostrar mais para frente também como isso deve ser cuidadosa. A necessidade dessa infusão estar mais próxima possível do paciente, evitando essas conexões longas ou qualquer coisa que dependa de fluxo, né? Do volume para chegar lá. Cuidados em relação à diluição, então, por exemplo, serviços onde tem técnico de anestesia, você chega lá, a droga já está diluída, você vai ver ela não tem o efeito desejado, você vai ver às vezes a droga está diluída de forma errada. Ou às vezes você mesmo, como eu já vi, eu mesmo ou outros colegas, a pessoa fala, putz, estou aqui, estou bombando remifentanil, esse cara não para, tive que fazer bolos de remifentanil. A hora que você vai ver lá nas drogas, nas ampolinhas quebradas, tem uma ampolinha de remifentanil com a droga não diluída. Isso já aconteceu comigo e com outros colegas. A necessidade de você monitorar, né, preferencialmente através da atividade cerebral, e sempre saber lidar, né? Isso aí é como se fosse uma esposa, você tem que saber lidar com ela para saber tirar os melhores resultados ali de um casamento. Então não adianta você ter uma bomba sensacional, um monitor sensacional, se você não entender com o que você está lidando e não entender as limitações, que aquilo ali não é um processo perfeito, né? E a possibilidade, como você comentou, é de usar fora do centro cirúrgico. Bom, como o Judson já falou aí, se a gente falar em anestesia venosa total, acho que a gente pode dividir são 4 conceitos que eu vou falar bem rapidamente, até para a gente não se estender muito, mas a gente tem que falar, né, de farmacologia, então ele mostrou muito aí conceitos, essa aula aí, se ele quisesse falar 2 horas só sobre farmacologia, a gente teria tempo. São vários conceitos farmacocinéticos importantíssimos, eu não vou me aprofundar aqui, porque o Judson já comentou muito bem aí, mas esses conceitos farmacocinéticos são fundamentais. A base disso formou os modelos farmacocinéticos, que também são fundamentais para o nosso entendimento, compreensão e a própria utilização. Isso que eu falei, você saber lidar com aquilo que você está usando, você saber lidar com o modelo farmacocinético é fundamental. Aí tem, obviamente, as indicações, né? Por que você está usando aquilo, por quando você usa aquilo. E outra coisa que é a forma prática, né? Que é o dia a dia, que é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, algumas coisas, algumas dicas que, como são trocas de experiências, né, esse clube aqui, a gente consegue de alguma forma transmitir algumas coisas que já me trouxeram complicações e espero que para vocês não tragam.
Bom, o Judson já falou disso aqui, mas é fundamental, é um conceito importantíssimo, né? Saber, né, desses volumes, V1, V2, V3, constantes, né? A KE0, as velocidades, né, que você tem, você saber que os principais, seu V1, né, são os órgãos principalmente irrigados, você tem quase 75% do seu fluxo sanguíneo inicial indo para esses órgãos. E uma coisa que é interessante é que se você não infunde, não continua infundindo toda e qualquer droga, ela vai descer, tá? Você pode até ter pequenas oscilações, né? Mas você dificilmente vai fazer segundo picos aqui se você não descer. Você acaba entrando um equilíbrio inicial no volume central, isso acaba se repartindo ali para os volumes periféricos, e a tendência sempre de toda droga, depois que infundida, ela é sempre diminuir a sua concentração, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Pessoal, desculpa aí, mas eu tô com uma sinusite aí complicada já em tratamento, mas tô com uma tosse bem chata. Bom, esse é um valor, é um conceito bastante teórico, que é a KO0. Esse é um valor que eu não sei se vocês repararam, mas existe o Fast March, né? Você comentou isso, né, Judson? Foi, chefe. A diferença do Fast March para o March é justamente que eles concluíram por alguma outra análise que a KO0 ela poderia ser maior ou menor, né? O Fast March ela coloca uma KO0 maior, óbvio, você tem um início mais rápido de ação, mas isso é uma constante que você imputa no seu cálculo farmacocinético. Então, acho que esse é um conceito muito importante, bastante difícil de entender no primeiro momento, mas para mim, acho que você já está equalizado quanto a isso aí. Espero que os demais se equalizem. E alguns conceitos importantes, né? Primeiro, a concentração plasmática ela é diferente da concentração no sítio efetor, né? Então, o Judson mostrou lá que a concentração plasmática é o V1, o sítio efetor tem um débito muito alto, mas ela vai se equalizar a depender da sua constante de equilíbrio, né? Essa velocidade entre o plasma e o sítio efetor, e tem essa relação. E quanto maior vai ser esse KO0, maior vai ser a velocidade de entrada desse fármaco no seu sítio vetor. Óbvio, então se você quer uma indução muito rápida, você tem que preferir drogas com KO0 maior, porque quanto maior for esse KO0, maior vai ser a velocidade de equilíbrio disso. E esse aqui é um gráfico que mostra as duas formas que nós temos de setar, né? Uma infusão alvo controlada. Seja ela a gente fazendo o setup, né? Colocando como alvo o plasma ou colocando como alvo o efeito, tá? Aqui, ó, depois eu vou entrar em maiores detalhes disso aqui, tem uma outra forma, tem um outro lado aqui, um outro slide que eu mostro isso aí. Então, basicamente mostrando para vocês aí a minha vida acontecitiva, que o Judson também já mostrou. Tá? Isso é fundamental para mim, isso aí já no primeiro ano você já tem que saber. Quem não sabe disso amanhã, né, os R1s aí, tem que ir atrás, isso aqui tem que saber, porque a partir disso que você vai ter um entendimento do que fazer na sua anestesia venosa total, se você usa Precedex, o tiopental, o Propofol, Midazolam, como eles vão se comportar e de que forma você tem que interpretar tudo isso. Então isso aí para mim é um conceito básico, tá? Então não vou entrar mais nesse mérito, eu vou agora puxar a teoria dos modelos farmacocinéticos, tá? De uma forma geral também tem alguns modelos farmacocinéticos, mas os mais conhecidos é o de Marsh e o de Schneider. O de Marsh é o mais grosseiro. Uma característica importante é que o de Marsh ele tem um V1 fixo e esse V1 é dependente do peso e a partir disso, né, você vai fazer uma dose em bolos, né, para chegar, né, nessa concentração plasmática, preferencialmente. E no Schneider, não. Ele considera outras variáveis que, teoricamente, é um modelo mais próximo de um metabolismo normal dos indivíduos. Né? Então, a gente também pode individualizar e tentar indicar ele, na maior parte das vezes, do ponto de vista bem prático, na maior parte das vezes, para anestesia venosa total, eu uso o Schneider. Eu acho que ele tem uma velocidade de infusão um pouco mais lenta, ele usa doses menores, ele tem um comportamento farmacocinético ali, para mim, bastante interessante para a grande maioria dos pacientes. Eu, felizmente, tenho a monitorização pelo BIS, então me facilita muito, tá? Mas o Schneider, de alguma forma, ele é bastante confortável para mim. Uma coisa interessante, né, desses modelos é que, como o Marsh ele tem a base, né, o V1 dele ele depende ele é fixo e dependente apenas do peso, o V1, né, um paciente de 70 quilos e 22 anos, ele vai ser, no modelo Marsh, de 15,
litros e no modelo Schneider de 4 litros, né? Então, o V1 aqui ele acaba sendo muito maior. Se você faz um setup, né, de efeito, né, desse March com efeito, para você vai ter uma dose de Propofol, uma dose em bolos inicial muito grande, porque o seu V1 é muito grande, né, para você atingir. Então, na maior parte das vezes, você faz plasma, justamente para que você atinja uma quantidade lenta nesse plasma, evitando doses em bolos, para que depois de atingida essa dose em bolos, você faça essa redistribuição. Tá? Eu vou tentar mostrar isso aí no outro gráfico ali, mas esse aqui é importante a gente mostrar que o V1, né, ele é fixo e dependente do peso em marcha e ele é variável e dependente de da idade, sexo e IMC desse paciente. Tá? Aqui que eu vou tentar esmiuçar um pouco mais aí essa nossa teoria. Então aqui ó, é uma infusão alvo controlada, onde eu coloquei como alvo o plasma. Tá? Eu não setei bolos, tá? Então eu coloquei marche, plasma. Eu não setei bolos, eu setei só o alvo dele. Então, o que acontece, né? Então, essa aqui em azul é a infusão alvo controlada, a concentração plasmática. E o que acontece, então, quando a gente inicia a anestesia? A bomba faz uma infusão, a partir do momento que ela atinge a concentração alvo, que eu, por exemplo, coloquei 5,5 ou 5 aqui, ela aumenta a sua velocidade de infusão até chegar nessa infusão. A partir desse momento, ela mantém uma velocidade de infusão, calculando o clearance plasmático dessa droga, tá? O quanto que ela iria cair, ela mantém para repor. E ela mantém essa infusão até que, a partir do seu KO0, da sua constante de equilíbrio, a sua concentração no sítio efetor ela vai atingindo essa concentração plasmática. Então, o seu tempo de indução ele é relativamente maior. Pensando em pacientes mais debilitados, por exemplo, pacientes idosos, cardiopatas, às vezes é melhor que a gente tenha um tempo de indução maior, evitando doses em bolos muito altas. Então, a gente tem uma indução mais lenta. Por isso que é mandatório que a gente faça o setup com marcha e utilize a concentração plasmática. Se a gente utilizar a concentração de sítio efetor, o bolos vai ser muito maior, a quantidade de propofol vai ser muito maior e você vai acabar invalidando, né, a utilização do marcha. Isso a gente faz quando a gente usa o Schneider. O Schneider, então, a gente faz o seguinte, a gente vai lá e faz o setup a partir do alvo de efeito. Então, eu seto lá que eu quero que o meu cérebro, o efeito seja em 5. Então, ele faz um bolo inicial. Na maior parte das vezes, esse bolo inicial, ele já calcula, né? Você pode até setar em algumas máquinas quanto tempo você quer de indução, que às vezes você consegue reduzir um pouco desse bolos, né? Mas na maior parte das vezes você não faz isso, você coloca lá e ele faz o cálculo inicial. Então, ele faz um bolos muito maior e depois de atingido uma quantidade X, né? Ele para essa infusão até que haja equalização e você atinja aí a sua dose de sítio efetor. Então, a grosso modo, no MARCH você usa como alvo controlada ou a concentração plasmática, tentando uma indução mais lenta, e na Schneider você coloca a concentração efetiva. Você pode fazer uma indução mais rápida, isso pode depender se você conseguir fazer esse setup em relação ao tempo de indução. Bom, agora sobre o operacional, né, o mobral da coisa. Como a gente faz, né, a infusão em si, como a gente faz esse setup, quais os principais cuidados que a gente tem para avaliar. Então, aqui eu trago algumas informações já do artigo. Então, ele, como o Judson falou, ele contraindica, né, a utilização da infusão em bolos, né, sem utiva, né, porque você pode fatalmente aí ter uma instabilidade dessas concentrações e principalmente se você não tiver monitorado com esse paciente, você pode aí incorrer, né, em alterações desse nível de consciência, né, e o paciente às vezes pode superficializar, então ele contraindica isso e que você faça, né, a partir do seu setup inicial, uma individualização. Saiba que você tem que saber lidar com a bomba, saber lidar com as informações que você tem, saber ter base em relação à teoria desses conceitos farmacocinéticos, saber que, por exemplo, a utilização de adjuvantes, né, como o Judson colocou lá, a utilização, por exemplo, de opioides, ou se você faz uma anestesia com bloqueio regional, há uma variabilidade de estímulo cirúrgico e isso pode variar, né? Quando você está dormindo confortável, e sem nenhum estímulo, provavelmente você vai precisar de concentrações bem menores desse alvo para
manter você no nível de sedação ou de hipnose adequada. Diferente, por exemplo, que se você está tentando dormir e alguém está te chacoalhando, está te mexendo, está te cutucando, provavelmente você vai precisar de um nível maior de concentrações plasmáticas aí para ter o mesmo efeito depois. E isso é claro e evidente. Então, o cérebro é um só, né? O seu organismo ali, ele é um só. Então, você vai enchendo ele de droga, né? Faz alfa-2, faz cetamina, faz um bloqueio regional, faz midazolam. Então, o cérebro mesmo, entendeu? Quanto mais você interferir nessas drogas, provavelmente menos você vai precisar de propofol. Então, aqui, por exemplo, está uma relação, né, da influência do remifentanil, né? Então, se você usa um alvo de 0, então quer dizer, não usa. Se você usa um alvo de 2, se você usa um alvo de 4. Olha a dose de propofol que você precisa ter para ter você tem uma dose cada vez menor, né, uma necessidade cada vez menor de infusão para ter os mesmos resultados em relação a estímulo verbal ou reflexo córneo-cílio palpebral. Então, o cérebro é o mesmo. Se você está usando outras coisas, né, outros adjuvantes, outros fármacos, certamente você vai precisar de menos doses de outros hipnóticos, no caso o propofol. Você pode em si fazer essa indução mais rápida, né? Geralmente em situações de rotina, no dia a dia, a gente nem se preocupa muito, acaba utilizando uma indução rápida ali, fazendo o setup dessas drogas, né? Numa infusão alvo maior, né? Seja plasmática ou seja em efeito um pouco maior. Ou você pode, de uma forma mais cautelosa, né? Como o Judson também comentou isso aí, bem interessante a hora que ele comentou, que você faz titulado, você vai fazendo e a hora que você tiver, a partir do momento que você tem a informação de que esse paciente perdeu ali o reflexo, perdeu a resposta verbal e perdeu o estímulo tátil ou doloroso, você conclui que aquele é o nível de despertar ou de hipnose, né? De início da hipnose. O que eu faço, né, eu até vou mostrar para vocês, é fazer, depois do que eu vejo esse setup, eu vejo o nível que aconteceu, eu deixo sempre um chorinho a mais, deixo um pouco a mais, que é para garantir que esse paciente não vai ter um rebaixamento desse nível de concentração, né, ao ponto de ter algum tipo de despertar. Agora, de forma prática. Primeiro, você precisa saber se essa droga está chegando, né? Então, aqui é um exemplo de uma ablação que eu fiz essa semana passada, onde a ablação cardíaca, né? O paciente fica naquela mesa de hemodinâmica lá na frente, né? Cheio de tubo, o cara vindo, né? Com a curva, né? Da hemodinâmica lá mexendo, então você fica super distante, você tem que colocar um monte de conexão. E olha aqui a cagada que eu fiz, né? Olha aqui a quantidade de erros que eu incorri. Eu fiz essas conexões de Lauer Luke aqui, a única que tinha uma garantia de presília era essa aqui. Todas essas outras aqui, elas estavam instáveis, né? Quantas vezes eu já não anestesiei o paciente, de repente, a hora que eu vejo isso aqui está desconectado. E a mesma coisa isso aqui, ó. Tanto que hoje, isso aqui eu mostrei como exemplo, né? Porque o que eu faço hoje é sempre conectar essas coisas. Isso aqui é um erro meu em cima de um erro do hospital, né? Que ele já comprou isso aqui sem consultar ou sem se preocupar ou simplesmente vendo o valor que isso tinha e não necessariamente avaliando a segurança e imaginando a complicação. Um outro detalhe é que tudo isso aqui estava embaixo de um campo, né? Então eu não tinha certeza se essa medicação estava sendo infundida o tempo inteiro. Então ele estava lá atrás, eu não sabia. Por isso é importante, então, do ponto de vista prático, né? Você ter certeza que essa droga está sendo entregue para esse paciente. Então, utilizar quanto mais próximo possível, né? Essas conexões do sítio, evitar conexões, porque tudo isso aqui é espaço morto. Quanto mais conexões você tem aqui, mais espaço morto você tem. Ter certeza que tudo isso tá grudado, né? Tá fechado, então é uma coisa importante também. E isso já foi pauta já de problemas comigo e talvez com alguns de vocês em relação à falha de infusão, despertar intraoperatório desses pacientes e alguns problemas ainda relacionados à infusão, às vezes, de fármaco subcutâneo. Olha aqui uma robótica, né? A robótica está lá, o paciente está lá na frente, né? Brigando, a gente está ali, os robôs brigando, materiais brigando. As minhas bombas estão aqui atrás, tá? Então tem conexões assim super complexas. E uma coisa que nós fazemos na robótica, por exemplo, é ter 2 acessos venosos, tanto que a gente não pode nem chegar perto do paciente. E os cirurgiões também, quando eles estão com o robô, eles acham que eles são super-homens, eles não podem ser incomodados, então você não pode mexer no paciente. Então, você fica aqui atrás, você não tem certeza, né, se esse paciente está sendo bem anestesiado, e ainda tem as estruturas que fixam o paciente, o braço do paciente, tem um monte de coisa aqui que dificulta, né, às vezes, você saber se essa droga está sendo realmente entregue para esse paciente, tá?
E aí, o que a gente usa, né? A gente usa para tentar aumentar essa segurança as monitorizações, né? As monitorizações, elas são uma das nossas principais referências. Como a gente não tem isso de rotina, é um grande problema, né? Quando a gente não tem o BIS, é um grande problema, mas o fato de ter o BIS também não te garante, porque o BIS também pode vir com interferências, você pode ter que ter falhas de interpretação, né? Às vezes você tem uma cirurgia neurológica, tem um paciente, às vezes, usando o shaver, ou até a própria manta térmica, aquele vibratório da manta térmica, ele pode gerar uma falsa interpretação, né? Lembrando que isso aqui são microvolts, né? Então é muito sensível, né, esses sensores do BIS, né? E durante mesmo uma anestesia, observe isso aqui, uma coisa bem interessante, durante uma anestesia, então esse paciente foi induzido, era um paciente da robótica, começou a induzir, aqui ele estava ali no início, tal, posicionado, naquela faixa de sincronização, né? A sincronização slow alpha, né? Onde você tem essas duas faixas de potência vermelha, então você tem a faixa alfa e a faixa delta potência vermelha, o que indica aí uma boa qualidade de anestesia geral, uma boa reserva neuronal desses pacientes e uma boa taxa de infusão desses anestésicos de forma venosa. Aí você chega e muda esse paciente, coloca esse paciente de ponta cabeça, faz aquele Trendelenburg acentuado, seja em uma cirurgia videolaparoscópica de ginecologia, por exemplo, ou numa prostatectomia. Isso aqui só de você colocar o paciente de ponta cabeça, ó. Esse paciente começa a ter um aumento da pressão intracraniana, né, por uma estase. Esse paciente já começa, como o Judson mostrou lá, a ter algum grau de supressão de atividade cerebral. Você vê que quanto menos vermelho, menos atividade. Então, você vê que nessa ponta da caneta aqui, você tem, é o ponto onde eu fiz o Trendelenburg, então você tem uma alteração. Então, eu estava com a mesma velocidade de infusão, não tinha mudado o estímulo cirúrgico ainda, porque a única coisa que eu mudei foi o posicionamento do paciente, e aqui eu interferi na quantidade, no nível de hipnose desse paciente. Então, nessa hora, a gente tem que saber ajustar também, né? E observem aqui que depois esse paciente acaba equalizando um pouco a pressão, né? Esse paciente acaba melhorando, né, o SR, que é a taxa de supressão, mas aquele padrão lá de congestão cerebral que ele tem acabou atrapalhando todo esse metabolismo cerebral dele, reduzindo a atividade cerebral e potencialmente reduzindo a necessidade de drogas anestésicas. Então, por isso a dificuldade que a gente tem aí na anestesia venosa total, alvo controlado ou não, da gente ter certeza, né, se esses fármacos estão sendo idealmente administrados ao ponto de chegar no nível adequado de hipnose e sedação. E aí era essa pergunta, né, Judson? Qual que é a principal complicação associada à monitorização, à anestesia venosa total, cara? O que você me diz aí? A resposta eu já te dei, né? Jeff, pelo que o artigo fala, eu diria que é a consciência intraoperatória. Exatamente, cara. E a consciência intraoperatória está relacionada só ao que você falou aí, a variabilidade, a variabilidade individual. Você acha que é só isso ou tem alguma outra coisa a mais? Eu acho que parte desse motivo aí é pelo que o senhor está mostrando aí, essa dificuldade de monitorização que a gente tem, né? A Tá. paciente está lá em Mas, Pernambuco, mas assim, é só farmacocinética ou tem mais algum tá. problema nisso? Ah, Tem esse lado mecânico, cara, que eu te mostrei agora aí. Vou dar um exemplo, né? Eu estava lá, aí na oftalmo, 2008, eu era R2, estava lá anestesiando, e a gente tinha tido um caso aí e na oftalmo, essa guerra, né? Esse estaca-alquinha, esse cara vai embora no mesmo dia, bomba lá, essas bombas todas imitadas, não tem monitor, enfim. E aí a gente estava tendo um transplante de córnea, e lá tinha só lotano, tinha só isoflurano, né, de inalatório. Aí a gente estava tendo um transplante de córnea um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, e o paciente despertou no intraoperatório, acordou, ele aumentou a pressão intraocular, extravasou o humor lá, o aquoso, e o paciente perdeu o transplante, perdeu a vista. Isso foi uma tragédia, um caos, problema, todo mundo xingou e tudo mais. Na semana seguinte, a gente foi lá e foi fazer novamente transplante de córnea, todo mundo preocupado e tal, e aí chegou o chefe, chegou para mim, que eu era R2, e falou assim, você vai ficar do lado desse cara, do paciente, e você vai manter ele num grau de hipnose acima daqui, vamos fazer uma indução, vamos ver como ele vai dormir, vai manter um grau de hipnose acima do ideal, para que a gente não tenha problema de despertar. E eu fiquei lá parado assim, né, olhando o paciente, 100% dele coberto, né, nós oftalmos aí, você vê que o paciente, ele põe lá a tampa, cobre tudo, e eu fiquei ali do lado dele, né,
e vendo o paciente lá naquele ritmo de voo de cruzeiro, de repente o paciente começa a aumentar a frequência cardíaca, eu olho a bomba tá lá, dou um bolos do Propofol, nada, e aí o paciente começa a se mexer, o cara já fica desesperado, o oftalmo já fica desesperado, já olha pra gente, eu já gritei pro chefe, que nem lembro quem que era, tava eu e o Daniel Sanches, né, o nosso colega aí meu colega de residência, e aí a gente veio, ela ficou meio desesperada, e aí a hora que a gente descobriu o paciente, a porcaria do acesso teve que desconectar. Então, eu já tive um problema nesse aí, entendeu? Da gente despertar um paciente intraoperatório e o paciente, às vezes, ter um despertar, assim, inadvertido por uma desconexão. E quantas outras não aconteceram, felizmente, não incorreram em algum risco. Um outro exemplo, aconteceu com uma outra colega, que eu depois assumi essa anestesia e acabei eu levando esse caso, porque a paciente tinha 29 anos, uma paciente que já tinha uma história de uma depressão, ansiedade, pânico, e ela foi fazer uma sinusectomia. Sinusectomia, então, cabeça do paciente para o lado contralateral, onde você está anestesiando, grandes infusões. Quem induziu foi um colega, ou uma colega, na verdade. E aí, no final da cirurgia, a hora que a paciente... eu só assumi da metade para o final, né? Na verdade, eu cheguei, ela tinha acabado de induzir. E aí eu cheguei ali, assumi a anestesia e tal, a cirurgia foi tranquila. No final, a paciente acordou falando que tinha lembrado de tudo, que ela ficou paralisada, não conseguia se mexer, estava ouvindo todo mundo no começo, de repente ela dormiu. O que aconteceu, cara? Aquelas conexões gigantescas, né, lá do acesso venoso até lá na frente. Provavelmente a colega displicente, final de tarde, enfim, sei lá quais os detalhes, não garantiu que ela estivesse dormindo adequadamente e fez o relaxante neuromuscular. Ou às vezes a paciente tinha uma sensibilidade diferente e a paciente, então, ela bloqueou antes de dormir. Ela teve uma consciência intraoperatória. Essa consciência, depois disso, né, ela falou, eu conversei com ela, tentei azeitar ali a situação, deixamos o contato, deu uma semana depois um retorno, ela já comentou com a cirurgiã, eu entrei em contato com ela para conversar, e ela falou que ela estava com uma agorafobia para dormir, não conseguia ficar sozinha, estava com uma sensação de mal-estar quando fechava os olhos. Enfim, transtornos psiquiátricos, uma síndrome de estresse pós-traumático associada a uma consciência extraoperatória. Dois exemplos, cara, que a anestesia venosa total levou a algum problema quando a gente não faz isso de forma adequada. Então, tome muito cuidado quando a gente vai pensar na anestesia venosa total. Tem muito mais além da farmacocinética. Tem essas variáveis mecânicas aí que eu estava comentando com vocês, tá? Bom, vamos seguir aqui para a gente não se perder, que começa a dar exemplos aqui. Bom, então isso aqui é só um exemplo clássico, eu vou até acelerar um pouquinho. Então, isso aqui é como a gente faz no dia a dia. Vai lá, seta a bomba, TCI, alvo controlada, selecionar uma quantidade da droga, qual modelo que você quer. E aí, em cima disso, a gente vai, né? Coloca a altura do paciente, peso, entendeu? Isso aí é só exemplo prático, tá? Só para quem nunca viu ou quem nunca, como a gente faz no dia a dia. Aí eu coloco o alvo controlado aqui que eu quero. Eu coloquei, como eu coloquei o modelo de Schneider ou Schneider, eu coloquei efeito, certo? Aí eu pus lá as variáveis, 54 anos, e coloquei o alvo, uma paciente jovem, né? Não estava nenhuma morbidade, coloquei um setup ali de 5 e induzi ela tranquilamente, tá? Agora, aqui que eu mostrei, que eu até comentei com o Malito, se for para depois conseguir tirar, é que é isso aqui. A gente tem, então, essa monitorização a partir dos efeitos clínicos, né, que seriam estímulos verbais, estímulos táteis, né, e os reflexos cílio-palpebral. E essa aqui, então, foi uma paciente que eu induzi e queria mostrar para vocês como isso aconteceu. Então, essa paciente foi induzida, estou aqui já testando o reflexo cílio-palpebral, essa paciente já perdeu, ela já não respondia mais, o estímulo verbal, o estímulo tátil também não respondia mais, e olha que interessante, ela só estava, eu estava com BIS já de 61, né, com algum grau já de afundamento ali, e ela só estava recebendo remifentanil. Ora, a gente acha que só... Olha a potência que existe um opioide em alvo, e ela já estava com alvo aqui em torno de 6, então ela já estava em infusão há um certo tempo. Então, olha a potência que dá um opioide, depois de um tempo de infusão, ela consegue, às vezes, induzir esse paciente. Agora, aqui eu já estou com a infusão dos dois, é um novo caso, né, onde eu já tinha feito a infusão. Então, eu fiz um setup aqui de 5. A concentração plasmática ela sobe muito rápida, né? A paciente ela estava ainda com estímulo, então a gente vê aqui ela estava, se chamava, ela despertava,
Desculpa, você chamava, ela já não despertava, ela já estava afundada. Tá? Foi um outro caso. Então, aí você voltava lá, o que você via? Aqui você voltava, ó, a concentração plasmática, ela estava em 15, a concentração efetiva, a hora que ela perdeu a consciência, foi 2. O que eu fiz nessa hora? Eu fui lá e rebaixei, ao invés de 2, eu deixei um chorinho a mais. E rebaixei meu efeito, ao invés de manter o 5, eu botei em 3. E aí ela tinha, né, perdia novamente, aí continuava sem os estímulos, né, não respondia a nada. Nesse momento é o ponto ideal de eu fazer o bloqueio neuromuscular dessa paciente. Então, observe que interessante, né? A gente tentar, a partir dessas infusões, observando essas concentrações efetivas, né, plasmática e de alvo, a gente tentar entender aí como está o comportamento. E você pode, às vezes, nas bombas também ver, né, os gráficos. Observem que depois, né, que a gente acaba a infusão, a redução, né, do efeito do propofol é relativamente rápida. A concentração efetiva, ela vai ser sempre inferior ou superior, né, à plasmática. Então, a efetiva vai ser sempre maior, porque o plasma vai reduzindo e aí do efeito vai voltando para o plasma, vai voltando para o plasma, mas tudo vai decrescendo, né? E aqui você tem uma estabilização, mas você vê que no começo essa diferença é muito grande e no final ela acaba sendo muito pequena até se igualar e aí todo o metabolismo ir gerando aí os resultados. Bom, e agora, Hudson, quando que você obrigatoriamente tem que fazer uma anestesia venosa total? Olha que me falou aí, então, dessa monitorização. Você já me mostrou aí que os anestésicos inalatórios, eles podem interferir aí nessa monitorização, então é mandatório que a gente não utilize anestésicos inalatórios quando a gente tem algum grau de monitorização de potencial evocado, seja sensitivo ou motor. Então, quais outras situações aí que é mandatório a gente ter uma anestesia venosa total? Uma que eu te fiz aí. Essa pergunta que eu já te fiz. Então, eu diria que absoluta seria a ocorrência em algum familiar ou ocorrência pessoal de hipertermia maligna. Perfeito. Qual que é o receptor da hipertermia maligna no músculo? Receptor... Essa é pergunta de prova, hein, cara? Essa aí é pergunta de prova, hein? Não, ainda também não é pauta da nossa discussão, não. Brincadeira. Como é o receptor de riodina? Assim, fora a anestesia venosa total, quando que você utilizaria obrigatoriamente também? Repita a Náuseas e pergunta. vômitos é mandatório? Não, mandatório não, mas é mais recomendado. Não é mandatório. E quando, sim, quais anestesias que você acha que tem muita incidência de náuseas e vômitos que você preferencialmente faria uma anestesia venosa total? Acho que cabeça e pescoço. Show. E As náuseas e vômitos na cabeça e pescoço estão associadas só ao desconforto do paciente ou algum outro problema? acho que a manipulação ali de áreas ali que tem receptores que podem desencadear náuseas e Não, vômitos. não, 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 não. De complicações associadas às náuseas e vômitos pós-operatório, em cirurgias de cabeça e pescoço. É só desconforto? Porque a náusea e vômito é um desconforto. No caso da cabeça e pescoço, tem um pouquinho mais. Qual que é o problema maior? Sim, entendi. Tipo assim, interferir ali de abrir os pontos novamente, causar algum aumento de pressão ali que vá interferir Show. Show. na... Abrir o ponto, você vai e sutura. Hematoma cervical com insuficiência respiratória, essa é a treta. Então, náuseas e vômitos em cirurgia de cabeça e pescoço estão diretamente associados a complicações de hematoma cervical e isso diretamente associadas aí a desconforto respiratório. E aqui você não tem face. A gente até comentou, né, na última, a gente viu a anatomia das faces, você não tem para onde ir. Você fez a cirurgia de cabeça e pescoço, preferencialmente usa uma venosa total, profilaxia múltipla para náuseas e vômitos, porque um dos problemas é a associação desse hematoma cervical e insuficiência respiratória. Outras cirurgias que você preferencialmente utilizaria aí para evitar náuseas e vômitos, utilizaria uma venosa total. as neurocirurgias. Mas aí não pelas náuseas e vômitos, né? Mas aí Não, pela circulação cerebral, né? Cerebral. sim. Em relação a Tá? náuseas e vômitos, da otorrino, talvez. Isso, garoto, muito bem. Então, cirurgias de labirinto, né? Seja estapedotomia, essas mastoidectomia,
essas cirurgias de ouvido, né, todas elas têm um potencial aí, né, predispondo, né, do ponto de vista de labirintopatia, a incidência de náusea e vômitos. Outra que é bem desconfortável são cirurgias abdominais, principalmente as epigástricas, né, então cirurgias de hérnia de hiato, às vezes até gastroplastias, mas gastroplastias não é uma que eu faça 100% venosa total. Mas pensar então que a náuseas e vômitos é sim uma prevenção, não é mandatório, mas você pode utilizar ela em pacientes que têm histórico de náuseas e vômitos importantes perioperatório. Eu preferencialmente faço também essa infusão com venosa total. Outros casos de venosa total. Sim, a hipertermia maligna é um deles, né? Mas qualquer uma dessas doenças mitocondriais, né? E aí tem milhares aí, algumas outras. Quando você está na dúvida, cara, vai e faz uma venose total. Antes de se complicar, vai lá e faz uma venose total. Às vezes você não tem sistemas ou dispositivos, né? E a diferença da inalatória para a venose total é que a inalatória, numa anestesia geral, do delivery, né? Você está fazendo entrega ali do gás, né? Então você tem que oxigenar esses pacientes. Então é muito mais fácil você garantir que o gás está chegando do que o anestésico venoso está chegando. Mas em alguns casos você tem possibilidade, seja então pela hipertermia maligna ou pelo ambiente. Nas obstetrícias, qual que é a relação aí da venosa total? Por que você ficou na dúvida? Você faria? Se chega uma gestante hoje lá e vai fazer um apêndice, você faz o que de anestesia para ela? Uma hack? Chefe, não sei dizer o motivo específico para fazer venose total, mas em relação a despertar, em relação a plano anestésico, eu iria preferir. E quais os cuidados, por exemplo, numa paciente? Você comentou da pediatria. Na obstetrícia é muito semelhante também, em relação à farmacologia das gestantes, que é uma coisa que você tem que se preocupar. Sim, tem um volume de distribuição também maior. O volume de distribuição maior. Então, é importantíssimo, né, essa relação do volume de distribuição dessa farmacologia, de uma forma geral, com a anestesia venosa total. Então, saiba, isso aí tem que estar essa farmacologia básica que você discutiu aí, que você está bem consciente, ela é fundamental para essas discussões. Em relação aos anestésicos, por exemplo, em obstetrícia, nós sabemos que depende muito do que você está fazendo, né? Quando você vai fazer uma anestesia geral numa paciente para obstetrícia, vai fazer uma cesárea tal, é preferível que você faça uma anestesia venosa total. Por quê? Isso aí já foge do tema que nós estamos discutindo, talvez bate-bola aí, temas de pergunta de prova e tudo mais. Qual que é a relação dos halogenados com a contração uterina? Sim, eles tendem a inibir a contração uterina, são tocolíticos, né? Exatamente. Então, toda e qualquer situação que você não queira, que você queira que esse útero contraia, você prefere não utilizar os halogenados. Do contrário, você vai fazer uma anestesia e você vai fazer uma cirurgia para uma paciente no terceiro trimestre de gestação lá. Vai lá, ela teve uma fratura, você vai botar lá. Você pode fazer venose total? Pode. Mas uma das coisas que a gente poderia usar é o próprio halogenado, porque naquele momento a gente não quer que o útero se contraia, então ela não pode entrar em trabalho de parto prematuro. Lembrando que tem toda uma discussão aí dessas anestesias em pacientes. Existe capítulos de livro, né? Anestesias para pacientes obstétricas, não vamos entrar nesse mérito, mas é um cuidado aí que pacientes, então, com anestesia para cesárea, preferencialmente usem um anestésico inalatório, anestésico venoso, é bem rápido ali, então às vezes você bota uma bomba, faz uns bolos de um opioide, deixa uma bomba de propofol ali, mas é um cuidado importante porque há o relaxamento uterino associado aos inalatórios. Então é uma das formas também que a gente tem que tentar evitar. Dá para usar halogenado? Dá, né? Mas pode ser que você tenha aí algum problema relacionado a isso. Outros benefícios, você até comentou aí, a venosa total, ela pode ter, já teve algumas discussões da utilização aí dos halogenados, a relação dos halogenados com os benefícios da anestesia venosa total em pacientes oncológicos, ainda não tem uma correlação muito certa disso, tá? Mas tem até muitas indicações aí que às vezes até opioides como a morfina, elas podem predispor, né, a recorrência do câncer. Então é uma discussão ainda que a gente vai ter dos próximos anos, mas é um assunto que é uma coisa que está no artigo que você comentou também muito bem aí,
a relação, então, dos benefícios indiretos. E uma outra coisa, o Propofol pode ser usado, por exemplo, para prurido. Ele tem um potencial anti-inflamatório, ele tem de radicais livres, né? Combate a radicais livres, e ele tem um potencial de prurido em pacientes que estão com muita colestase, às vezes aquela com icterícia, aquelas icterícia brava, paciente com muito prurido cutâneo, você pode usar um Propofol em bomba, às vezes para dar uma acomodação disso aí. Então tem alguns benefícios a mais aí, às vezes que a anestesia venosa total pode te trazer. Em relação à neurocirurgia, eu acho que eu não vejo, não vejo margem hoje em dia para usar anestésico halogenado em doses acima de 0,5 Cam em neurocirurgia. Então eu, na maior parte das vezes, faço, né, anestesia venosa total, e acho que é uma das principais indicações aí para neurocirurgia mesmo. Tem aumentado muito esse potencial evocado, então é uma coisa que tem que se preocupar. Que mais? Em pediatria, cara, eu faço pouquíssima pediatria, né? Mas em pediatria acho que tudo é possível, a anestesia venosa total é uma possibilidade. O grande problema da criança é a variabilidade, né? Que ela pode que ela se comporta. Então ela tem, você conseguiu separar aí em relação a idades, né? Então isso você vê que a própria idade da criança muda muito, né? O componente farmacocinético e metabólico, né? Dessa paciente, dos pacientes. Então tudo isso é muito variável. Então criança é difícil. O bom é que inalatório para criança, na maior parte das vezes, é bem tranquilo, a gente acaba usando isso aí com mais facilidades. Pessoal, acho que era isso, né? É um assunto que eu domino pouco, né? Estudei bastante aí quando fui fazer minhas provas aí, mas é um assunto bem interessante, né? O Judson, eu acho que já equalizou, acho que você já pegou e colocou embaixo do braço. Esse é um assunto que para você está pacificado. Eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta a mais, alguém quer fazer alguma coisa, você tem alguma dúvida aí, você quer falar alguma coisa a mais aí, Judson? Fique à vontade agora, cara. Chefe, é mais agradecer mesmo aí a você, ao professor Marito, porque aprendi muita coisa aí com essa apresentação e acho que deu aí para ajudar aí também os colegas aí a ter muita informação nova aí, assim como eu tive. Só isso mesmo. Eu acho Fala, que Marito. acho que foi muito bom. Parabéns aos dois aí. Vocês é, destrincharam esse tema aí, que nem você falou, espinhoso, né? Mas ele ficou muito palatável aí, tanto com a apresentação do Judson, como com seus exemplos e toda a troca de experiências, né? Eu acho interessante, né, que quando a gente pensa em uma técnica mais elaborada, uma técnica com mais tecnologia, né, implantar as bombas, tudo isso tem um custo, né? Mas a gente acabou de ter agora aqui em São Paulo aquele congresso da SBA de gestão e inovação, e se você vai depois o Edson pode até comentar, se você vai pensar hoje em dia em gestão, todo mundo fala do tal do valor, né, da anestesia, né? Tem até alguns colegas que levantam isso como bandeira, né? E o valor da anestesia, o que ele é? É uma divisão entre o custo dela e a satisfação do paciente. E quando a gente pensa que nem o Judson falou, que naquele trabalho que ele apresentou, o paciente, só não tendo náusea e vômito, a satisfação dele já ia lá em cima. Você pensar que se a gente conseguir colocar isso numa planilha mesmo, realmente, a gente vai contar que o investimento em bombas de infusão, investimento em treinamento em técnicas aditiva, no final da conta ali, no final do processo, vai dar um valor alto, vai dar uma anestesia talvez que tenha uma remuneração maior e vai dar um turnover mais rápido do paciente, ele vai ser mais rápido do hospital e dá uma economia, dá o tal da farmacoeconomia, né? Então, você vê como as coisas são intrincadas, né? E talvez essa seja a maneira da gente convencer os administradores, convencer as pessoas que estão nos postos de decisão para fazer que não é um investimento, não é um luxo a gente ter uma bomba de infusão com um programa de alvo controlado. Na verdade, isso daí vai dar, lá na frente, vai dar uma economia, além de dar uma satisfação e segurança para o paciente.
Então, acho que é um tema super relevante que, você vê, abre um leque de discussões aí que são enormes. Sem dúvida, Marito. Acho que são ganhos indiretos, né? E essa forma da gente avaliar aí, o Judson comentou bem, o despertar é mais previsível, muitas vezes mais previsível, mais confortável. Num turnover mesmo, eu vejo quando eu tenho, às vezes, o cara chega, ó, tem 3 apêndices. É impressionante, né? Você faz uma venosa total ali, você consegue fazer um turnover de sala e em 1h30 você trocou 3 cirurgias. Diferente às vezes do halogenado, né? Às vezes você se perde um pouquinho mais nisso aí. Quer comentar alguma coisa aí, Edson? Oi, não, só parabenizar aí, acho que vocês fecharam muito bem. O Judson, né? Judson, Judson. ele tá de parabéns também, porque é o que você falou, não sei se de tanto de ter mais conhecimento, ou o tempo evoluir, o conhecimento que ele tem hoje, estando no segundo ano, realmente tá de muito bom tamanho. Eu, então, que comecei a fazer o fentanil de forma manual na Santa Casa, você vê que a gente não compreendia, né, as noções farmacocinéticas, e a gente foi fazendo, tateando, a gente viu esse crescente aí todo, e de fato, realmente, o pessoal pede para fazer, a qualidade está muito em voga, né, a qualidade dos nossos processos aí, e aí é isso mesmo, em relação a não só você provar que é uma técnica efetiva, que possa ter alguns benefícios, aos olhos do administrador é isso, né? Se ele realmente você tem um impeditivo de um paciente que tinha um hospital dia, e você não consegue dar alta, e prova para ele que esses meios, né, ele é mais eficiente, é por aí. A gente vai ter que associar toda a parte de tecnologia, provar a parte financeira, e assim esperamos que tenha alguma evolução nesse sentido. Mas parabéns aí para todos os envolvidos. Obrigado, chefe. Um abraço para vocês. Maravilha. Valeu, Edson. Uma coisa interessante aqui no nosso hospital, assim, eles não usam o BIS porque eles são bonzinhos, né? E a gente não é pago, o convênio não é pago, e a gente, o hospital, ele de alguma forma subsidia isso, né? E duas coisas que ele quer. Primeiro é esse turnover. Ele quer fazer girar, ele precisa desse giro. Então, o Judson comentou lá no começo, melhor consumo anestésico. Então, você acaba otimizando o consumo anestésico. Mas, de um outro lado, você vê que para o hospital... E a gente, como fazendo a venosa total, você acaba menos que ser mandatório. A gente tem gap de pacientes aqui, um range de pacientes muito, muito variável, então a gente tem muito bariátrica. Então, a bariátrica é muito difícil. Tanto que o setup dessas bombas de Marsh Schneider, elas vão até IMC 35. Passou disso, você não consegue nem colocar mais o valor do peso do paciente. Então, você perde muito. A gente faz muita bariátrica, muito idoso, cirurgia de longo prazo e muita venosa. Aí eles viram, a gente falou assim, olha, se a gente não tiver o BIS, a gente vai usar menos venosa. Aí eles viram que usando menos venosa, eles têm menos retorno de propofol, né? O custo, o que eles ganhariam de propofol é muito alto. Eles falaram, então beleza, então a gente mantém o BIS para vocês. Não só pela utilização que vocês têm aí, mas e a necessidade de alguns pacientes, mas por esse gap financeiro. A gente está ganhando, continua ganhando um pouquinho mais quando vocês fazem venosa. Uma forma aí, acho, comercial, lá para frente vai ser o inverso, eles vão fazer o paper performance, né? Eles vão falar assim, olha, o esquema é o seguinte, ó, vocês gastam isso aqui. Aí nós vamos ter que usar o BIS, usar pouquíssimo propofol, fazer regional para todo mundo, usar um monte de adjuvante e tentar chegar num custo menor. Mas da anestesia venosa para turnover, eu acho que é uma tendência aí muito grande, não menosprezando a relatória, mas é uma tendência muito maior aí, ao meu ver. Perfeito, pessoal. Alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Deixa eu só checar aqui. Só dando parabéns aí para todo mundo, parabéns para a aula, Judson, um monte de gente se manifestando aqui. Excelente. Bom, então vamos descansar. Vamos descansar. Mais uma edição fantástica aí do Clube de Revista. Parabéns. Valeu, maravilha. Chefe. Valeu de novo, viu? Judson, parabéns aí, cara. Gostei de ver aí. Desculpa aí não ter dado tanta atenção, talvez esse mês estava muito corrido para mim. E também um assunto também espinhoso, cara. Eu agradeço pela sugestão, porque eu também revi e aprendi bastante coisa novamente. Muito obrigado, chefe.
Beleza? Tchau, pessoal. Bom descanso. Tchau, pessoal. Bauru, Valito, mais boa uma noite. vez. Valeu. Abração. Muito Tchau, obrigado, tchau. cara. Valeu. Te cuida aí. Parabéns, Nos Judson. vemos. Tchau.